Bom, então qual é o segredo? O segredo para a gente poder avaliar a radiografia de tórax para arcos costais é a gente correr todos os arcos costais. Então a gente precisa avaliar todos os arcos costais, todo o córtex, toda a região cortical óssea. Não tem outro segredo, tá? A gente precisa. Então a gente precisa entender, principalmente, que os arcos costais ele tem 3 segmentos ou aspectos. Ele tem um segmento posterior, então posterior, 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 porque se articulam lá atrás com a coluna, através da articulação costo-vertebral. E ele tem outro segmento que é o segmento lateral, lateral, lateral. Ele tem um segmento anterior. O segmento anterior, ele tem uma redução da sua estrutura, porque aqui na frente ele se articula com o externo através das cartilagens costais. Então, eu não consigo individualizar as cartilagens costais na radiografia simples, porque radiografia não avalia cartilagem. Tá? Então, todo trauma anterior, eu preciso reconhecer que a radiografia ela é pouco sensível para a detecção dessa região. E aí a tomografia ela está indicada. Uma outra estratégia que a gente pode lançar a mão é avaliar essa radiografia lateralizada. Então a gente pega a radiografia e lateraliza ela. Fica melhor para a gente poder avaliar os arcos costais, dar uma outra perspectiva, tá? Para a gente poder colocar eles lateralizados e a gente observar possíveis fraturas. E a tomografia? Qual é a vantagem da tomografia em relação à radiografia? Primeiramente, é um exame sem sobreposição, os cortes são cortes transversais, isso melhora a minha perspectiva. Eu posso lançar mão das reconstruções multiplanares, axial, sagital, coronal, oblíquo, 3D. Eu preciso avaliar as lesões de arcos costais utilizando a janela óssea, melhora a minha sensibilidade para avaliação das fraturas, e a reformatação volumétrica me auxilia a expor a parte de maior densidade, que seria o osso. É uma reformatação 3D, mais sensível para a avaliação das lesões associadas, principalmente o pneumotórax ou hemotórax pequenos. Entretanto, é um exame caro e é um exame pouco disponível. Dica de ouro: procure sempre por lesões associadas em ambos os métodos, seja na radiografia ou seja na tomografia. Você precisa procurar por lesões associadas. Então, sistematize o teu exame. Vamos lá, esse aqui é um caso de um paciente que chegou com uma dor 9 de 10 na região do ombro, tá? Então, a gente palpava a região da clavícula, a gente percebia que essa clavícula ela crepitava. Então, a gente já observa aqui, ó, uma fratura de clavícula. Tá? Ah, beleza, encontrei a fratura de clavícula, pronto. Vou referenciar esse paciente, não tem mais nada a se fazer. Mas aí, ó, eu tenho uma fratura de arco costal também. Tá? Então, não deixe de procurar as lesões associadas. Tá? Não se comporte apenas diante de uma única alteração. Procure por lesões associadas. Então, procure pelos arcos costais mais superiores, alguma fratura. Então, aqui eu tenho uma fratura primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto arco costal. Tá? No aspecto lateral do quinto arco costal. Olha lá. Bom, vamos lá. Esse aqui é um outro caso. Agora vamos rever algumas radiografias para a gente poder aplicar o que foi dito até agora, foi discutido até agora. Então a gente já percebe, diante do trauma de tórax, que esse paciente ele tem uma redução da transparência
na região do terço superior do pulmão direito. Eu percebo também uma obliteração do recesso costofrênico lateral direito. E aí a gente vai procurar por fraturas, ó. Os arcos costais, corretor dos arcos costais, a gente não consegue caracterizar tão bem algum tipo de lesão. Então, a oblíqua, né? A oblíqua direita. Aqui a gente já observa, ó, uma discreta solução de continuidade aqui nesse arco costal. Além disso, a gente também observa na radiografia em perfil, esse paciente ele tinha dor na região do externo, ó. A gente observa uma lesão do corpo do externo na incidência em perfil. Aqui no detalhe, a fratura aqui do arco costal e a fratura do externo como uma lesão associada, uma fratura completa com um desvio do corpo do externo. Outro caso, trauma de tórax, paciente com dor na região das costas, né, na região dos arcos costais posteriores. Então a gente observa que esse paciente ele tem um discreto desvio escoliótico da coluna torácica, mas a gente não observa nenhuma lesão de arco costal, nenhuma contusão, nenhuma área de redução da transparência, pneumotórax. Entretanto, quando a gente vai observar a radiografia em perfil desse paciente, a gente percebe um acunhamento do corpo vertebral aqui. Como que tem que ser o corpo vertebral, ó. Quadradinho. Ó, aqui. Outro corpo vertebral. Quadradinho. E aqui um corpo vertebral, ó, acunhado. Então, uma fratura em cunha do corpo vertebral. Então, não se esqueça de avaliar na incidência em perfil o externo e a coluna torácica, né? Coluna torácica ou coluna lombar. Aqui mostrando a importância da incidência oblíqua. Então, a incidência AP e a incidência oblíqua. Então, olha aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º e 12º arcos costais à direita. A gente não observa nenhuma fratura, nenhuma solução de continuidade na incidência AP. Entretanto, quando a gente faz essa mesma avaliação da radiografia na incidência oblíqua, a gente observa uma solução de continuidade aqui em um dos arcos costais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo arco costal à direita, mostrando uma solução de continuidade com um desvio mínimo desse arco costal. Então, olha lá, outro caso, a gente observa algumas fraturas. Ó, fraturas, e aqui um hemotórax, associado também a uma fratura aqui, ó. Então, hemotórax, né? Olha lá. Outro caso de outro paciente, uma radiografia do tórax em ortostase, a gente percebe um grande enfisema do tecido celular subcutâneo nessa topografia. Há algumas fraturas de arco costal aqui na base, uma redução da transparência no recesso costofrênico lateral esquerdo e uma solução, uma faixa de radiotransparência no ápice esquerdo associada a um pneumotórax. Então eu tenho um quadro de hemopneumotórax.